Vamos lá e vamos de comentário técnico semanal. Quais fatos técnicos tivemos com o fechamento da semana e o que observar para a semana que vem? S&P, vamos começar por ele. Semana passada, já faz umas 2 semanas que eu estou esperando ele vencer realmente essa região aqui dos 460, 4.200. Ele tem um desenho para chegar a 4.280, uma resistência aqui em 4.300, 4.330, que eu achava que ele já tinha que ter alcançado. Semana passada, né, veio aqui um pouquinho para cima, fez um fechamento levemente acima das semanas anteriores, um pequeno, né, uma pequena confirmação de que quer subir. Tinha uma dúvida se estava rompendo realmente nuvem de Shimoku. Essa semana fecha um pouquinho mais para cima, dando mais um fatozinho de que, né, tá querendo vencer essa região, mas eu gostaria realmente de ver esse preço passar essa região e vir nos 4.300. Tá? Eu ainda não considero que está completamente resolvido isso. Então eu vou estar observando se essa semana ele continua subindo, né? Se ele pega um fôlego como o Nasdaq pegou. Falando de Nasdaq, vamos para ele. Nasdaq aí fechou a semana lá em cima, passou por regiões de possível resistência, né? Como se não fosse nada. O Nasdaq dá alguma corrigida, não vejo nenhum problema. Quando eu olho só o índice, tá? Ele até entrou em região de sobrecompra aqui, ele resolveu a divergência que ele tinha passada, tá? Entrou na região de sobrecompra no diário e no semanal, tá? Se ele fizer uma correção, não vejo problema. Quando eu olho para as ações que eu já vinha olhando, eu vi várias ações, as principais do índice, já apresentando problemas de excesso. Uma delas, a própria Nvidia. Mas Nvidia tem divulgação de resultado, explodiu. Por que explodiu? Porque surgiram fatos novos. Né? A administração da Nvidia fez um guidance, né, de resultado para frente muito acima das expectativas do que o mercado estava esperando, dado que tem, né, uma grande procura pelas suas GPUs, por exemplo, no caso da inteligência artificial. Isso acabou puxando todo um mercado que está ligado a esse tema. Então são fatos novos. Tá? Tecnicamente, várias ações estão mostrando excesso. Agora vamos ver se vai ter uma correção, né? Ou se realmente a gente está vendo uma marcação que não parece, o Nasdaq não mostra isso mais, tá? De um topo. O Nasdaq mostra que, opa, subiu bem forte, se corrigir, tudo ok, tá? Se subir um pouco mais, né, ele passou por algumas resistências importantes. Temos aqui, né, uns topinhos de uns candles anteriores da queda que podem, né, segurar o preço, mas, né, teria espaço aí para continuar avançando. 14.800, né, 15. Vamos ver como é que vai se comportar essa semana o Nasdaq. Índice dólar, né, temos dois desenhos brigando, um desenho de longo prazo para cima, aí no curto prazo, em vários tempos gráficos, né, ou horizontes gráficos, ele fez um desenho tentando cair, não conseguiu passar aqui pelo 101, que é uma região importante, tem até uma projeção ainda jogando, que está válida, e na semana passada nossa dúvida se ele ia continuar avançando, principalmente porque ele fechou em linha com a média de 21 semanal. Essa semana fechou acima dessa média. Então é uma sinalização de que ele quer continuar subindo. Temos aqui limite nuvem de Shimoku, 78% de FIBO, a ver como fecha, né? Shimoku e 78% de FIBO dessa pernada, tá? Tem umas LTBs aqui mais curtas aqui, desconsiderando algumas coisas no gráfico diário aqui, desconsiderando, por exemplo, algumas sombras, né? Posicionando ela um pouquinho mais em cima de aberturas e fechamentos, que ele passou, mas ok. Né? As principais são essas duas aqui, ó, essa do diário, tá? E essa do semanal e essa aqui do diário. Tá? Vamos ver, talvez ele esteja desenhando uma trajetória para chegar até aqui. Né? Então esse racional de longo prazo parece estar vencendo. Vamos ver como é que vai ser essa semana, se ele vai bater cabeça aqui nos 104.700 mais ou menos, que é Shimoku, né? Inclusive por aqui no gráfico semanal seria mais ou menos bater cabeça perto da LTB, para depois, quem sabe, dar uma recuada, e aí a gente vai ver se ele pivota para romper ou se isso realmente ele vai voltar para essa região do 101. Então, quero observar isso nessa semana, até o fechamento dele em relação à média 21 do
semanal. Treasuries, mais ou menos o mesmo racional do índice dólar, tem um desenho de longo prazo para cima, começou a perder racionais em horizontes mais curtos e voltou a se alinhar para cima. Não cruzou média de 21 com a de 50. Aqui tem um rompimento, né? Mas eu estou desconsiderando algumas sombras. O que eu quero ver? Eu quero ver se ele vai se aproximar aqui dos 3.880 e vai passar. Ó, aqui a gente tem logo uma LTB logo no caminho. Aqui, deixa eu posicionar melhorzinho. Ó. Até dá para desconsiderar essa sombrinha aqui, tá? Dependendo como for. Aí vai do gosto técnico de cada um, tá? Mas eu geralmente dou uma olhada nos dois, tá? Logo tem uma LTB e essa região aqui eu acho uma região importante, os 3.880. Por quê? Ó, ele caiu, tentou voltar, não conseguiu, marcou o ponto. Caiu, veio até aqui, caiu de novo, veio, passou, ó, ele passa, retesta, passa e volta a cair nessa região. Então eu acho os 3.880 uma região importante para observar, quero observar isso nessa semana. Se afastou um pouco dessa LTA, que ele tentou romper, e está respirando fora da nuvem de Shimoku. Está querendo dar indicativos, né, de que, opa, realmente esse desenho de longo prazo deve prevalecer. Bolsa Brasileira, o desenho da semana passada era o seguinte, tinha essa linha de tendência inclinada, que era uma LTA que foi perdida, e ela continua aqui, os preços trabalhando agora na banda inferior dela, né? Vamos imaginar que tem uma leve banda aqui no meio e os preços estão trabalhando aqui. Eu queria ter visto isso passar, inclusive seria passar aqui pela nuvem de Shimoku essa semana, mas o desenho da Bolsa Brasileira ainda sugere que tem a chance de continuar subindo. Tem uma projeçãozinha aqui, né? Fechou essa projeção a 112, pode vir aqui no 118, tá? Ela estava construindo argumentos para cima, depois construiu argumentos para baixo, está voltando a construir argumentos para cima. Eu já sinalizei que eu vou me empolgar com Bolsa Brasileira. Está bem longe, né? Tinha que romper esse canal de baixa. Temos também esta LTB, já mostrei no comentário semanal passado, vou deixar inclusive na ideia relacionada, de que eu acho isso aqui importante. Isso para mim foi uma sinalização dessa semana, foi que opa, se manteve aqui para cima. Mas não é tão para cima assim, né? Mais ou menos que nem o S&P, tá um pouco mais devagar essas confirmações. Outra coisa que eu quero observar para essa semana, média de 21 apontando para cima, a de 50 voltou para apontar para cima, muito pouquinho, mas está apontando. Vamos ver se vai cruzar essa média aqui, né? Essa semana e a bolsa deslanche. Dólar. O desenho, né, já era para baixo, tá? Eu estava em dúvida porque ele veio retestar esse fundo aqui, subiu, tentou passar essa semana para aqui para cima, ó, parou aqui pelos 5,45 e não conseguiu. Que era o quê? Ah, vai cruzar a média de 21 com a de 200, mas fecha aqui para cima. Opa, esse cruzamento pode ser um falso cruzamento. Não fez. Cruzou a média e voltou para baixo. Inclusive até para baixo da média de 21 do diário. Então, está sinalizando que pode vir aqui mais para baixo, completar as projeções que ele tem aqui em torno de 4.800, que eu acho uma região de oportunidade, mesmo com o desenho do dólar para baixo, eu acho uma região de oportunidade para quem está pensando aí no seu portfólio de investimentos, em balancear risco, apesar do custo de carrego, que tem sido ruim, né? Tem que, acho que, esquecer o carrego pensando no CDI, tem que pensar em dólar, em balancear o risco da carteira. Inclusive, eu fiz também uma publicação de um texto aqui no TradingView, vou deixar também nas ideias relacionadas. Legal? Então, dólar parece que quer ir para baixo, parece chegar numa região de oportunidade. Vamos falar um pouquinho de commodities. Eu estava vendo uma cunha aqui, e essa cunha, o desenho é um rompimento para cima para voltar a se acelerar. Commodities tem desenho para cima, está um pouco mais longe, mas tem desenho para cima. Vem fazendo algumas sinalizações importantes, perdeu regiões importantes, está se mantendo aqui para baixo, mas eu identifiquei essa cunha e parece que está respeitando a cunha. E uma das incógnitas é o petróleo, né? Ali é o beacon, né? O Bloomberg Commodity Index. Às vezes eu esqueço de falar isso, mas eu olho commodities aqui por esse índice.
E uma das incógnitas é o petróleo, tá? Tanto o West Texas quanto o Brent estão entre médias de 21 e de 200 do semanal. O petróleo tem um desenho de longo prazo para cima, que eu acho que não está morto, tá? Bateu na média de 200, entrou compra, e eu estou esperando para qual lado que ele vai escolher ficar. Se ele vai romper essa LTB, por exemplo, aqui no Brent, e ficar acima da média de 21, e aí tem um racional de que ele possa voltar a se acelerar aqui para cima, ou se ele vai realmente perder a média de 200, e aí a gente vai provavelmente ter a confirmação também no bico. Então continuo de olho no petróleo, tá? Tem aqui a média de 21, fechou acima aqui, né? Pode ser que comece a fazer uma curva dessa média para cruzar para cima. Vamos dar uma olhada no West Texas. O West Texas ele fechou um pouquinho abaixo. Enfim, eu acho que aqui o principal, apesar das médias apontando para baixo, é o preço realmente confirmar que lado que ele vai escolher. Até aqui pelo Ishimoku aqui, ó, tem bem desenhadinho aqui, né, os parâmetros, né, os patamares do West Texas, os 83 ou 64. Era isso, né? Esse vídeo também vai estar aí no YouTube. No YouTube, não sei se vão estar as ideias relacionadas que eu estou falando, que é o comentário técnico semanal passado. Você pode procurar no canal aí do TradingView no YouTube e a minha publicação. Mas aí eu convido a você acessar o TradingView e aproveitar, já me segue lá e também, né, conferir essa minha ideia. Peço para deixar aí um like aqui no YouTube, tá? E se estiver vendo pela plataforma do TradingView, deixa um boostzinho aí ou um comentário, alguma coisa aí que você viu e gostaria de compartilhar. Legal? Um grande abraço.